Isabela Boscov fala sobre Anatomia de uma Queda. Vamos ver o que eu acho, se eu concordo com a diva, se eu não concordo com a diva. Posso adiantar que eu acho que a galera exagerou um pouco com relação a esse filme. Eu tenho o meu preferido, mas vamos ver o que ela vai falar. Não vou me precipitar aqui. No térreo da casa, a mulher que é escritora está dando uma entrevista para uma moça que está fazendo uma tese acadêmica sobre ela. E a conversa está indo naquela de ping-pong, uma rebate para outra, tem um clima quase de flerte ali. Quando começa a música altíssima vinda do sótão, onde o marido está trabalhando. Com relação a essa primeira cena, ela é realmente muito incômoda. E é bizarro como ela faz com que você fique... E ela é muito... Esse é um filme, pelo que eu percebi de Anatomia de uma Queda, esse é um filme muito sutil. E ele tá nos detalhes, né? Nos detalhes das falas, nos detalhes dos olhares, nos detalhes da trilha. E essa primeira cena, ela te causa uma tensão, uma raiva, um incômodo muito grande, porque parece que aquilo ali é importante de alguma forma, mas aquela música alta, ela te traz uma tensão para a cena que parecia que não existia. E você consegue perceber, principalmente na atuação da atriz principal, que eu não sei o nome, mas ela é muito boa, você consegue perceber que ela tá ali nos detalhes, trazendo o incômodo dela na cena. E quando você consegue perceber o incômodo dela, isso transfere para você de uma forma muito, muito forte. E você também se incomoda com isso. E eu acho isso genial. Vamos lá. É a mesma música em loop o tempo todo. E está tão alta, mas tão alta, que a entrevista tem que ser interrompida. É claramente uma provocação. E é tão alta também que o filho do casal, que tem seus 10, 11 anos, o Daniel, se vê obrigado a fugir dela. Ele vai passear com o cachorro nos arredores do chalé da família nos Alpes. E quando ele volta, ele encontra o pai com a cabeça sangrando, caído na neve, morto. Foi um acidente? Foi suicídio? Foi assassinato? E nem é preciso dizer que a polícia rapidamente indicia a mulher, a Sandra, que é interpretada pela magnífica Sandra Hüller, numa atuação que é dessas de fazer história, indicia ela pelo suposto crime. Anatomia de uma Queda, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes, é um filme ao mesmo tempo intensamente cerebral e profundamente emocional. É o tipo de filme que algumas pessoas descreveriam como chato e eu, no entanto, descrevo como fascinante. Eu acho que é muito isso, assim. Ele é um filme que muita gente tá gostando do filme, né? Muita gente tá elogiando o filme e falando que o filme realmente é muito bom. Mas ele tá nos detalhes. Ele tá nas percepções pequenas, assim, da atuação, da forma como você enxerga o gestual dos atores, da forma como você percebe o texto. E o texto é muito subliminar, principalmente na parte do julgamento, né? Porque o filme ele é dividido em dois momentos, né? O momento inicial, onde você tem o crime ali acontecendo, e o momento do julgamento, onde você tem ali o fato de você tentar descobrir se aquela mulher matou realmente o marido ou não. E mesmo assim você consegue perceber que existe uma sutileza muito grande nesse texto do filme, nessa forma como eles colocam as acusações ou a defesa. Então é muito interessante perceber e reparar isso no filme, porque é isso que a Isabela falou, tipo, o filme é muito sutil mesmo, e ele pode dividir opiniões, ou você gosta do filme ou você não gosta do filme. Eu tô no meio termo. Para mim, pessoalmente, é o filme mais intrigante desse ano. A diretora francesa Justine Triet coloca aqui em pauta um sem número de temas e não há nenhum deles em que ela não se aprofunde.
E como eu disse, por mais intelectual que seja esse aprofundamento, o rescaldo emocional é muito pesado. O tema central da Justine Triet em Anatomia de uma Queda é, lógico, a impossibilidade de conhecer verdadeiramente uma pessoa, ainda que se divida a vida com ela. Isso vale para o casal, o Samuel e a Sandra, e isso vale para o filho com o pai e o filho com a mãe. E esse filho é uma coisa absolutamente notável. Quem interpreta ele é o Milo Machado Garnet, que é filho de mãe portuguesa, daí o Machado, e é um ator esplêndido. De todas as pessoas envolvidas aqui, ninguém, é claro, vai perder o chão mais do que ele. O Daniel Isso que a Isabela falou das atuações, realmente para mim é o grande destaque do filme, assim, tipo, o filme é muito bem atuado, e aí eu acho que tem um pouco da direção também. Tipo, a diretora, Justine Triet, ela deve ser, eu acho que ela é, por esse filme que ela faz, eu não conheço muito a filmografia dela, né? Mas por esse filme que ela faz, ela se mostra uma diretora de atuação muito boa, porque ela consegue fazer com que os personagens tragam esse sentimento, assim, tipo, logo na primeira cena, essa cena da música que eu falei mais cedo, você consegue perceber o ódio pelo olhar, pela revirada de olho que a atriz principal tem. Então você consegue perceber isso no detalhe, assim, no mínimo detalhe. E isso é muito foda. Eu acho isso sensacional. E realmente é um filme que ganha muito pela atuação. É quase cego. Ele perdeu a maior parte da visão em um acidente, que a gente não sabe exatamente como ocorreu, mas pelo qual o pai se culpa e pelo qual a mulher culpa o marido. E essa é uma questão que vai ser muito discutida durante o tribunal em que a Sandra está sendo julgada. É lógico que o Daniel enfrenta ainda o trauma de ter sido ele a descobrir o corpo do pai. A responsabilidade imensa de ser a única testemunha possível do que possa ter se passado. Além do luto que ele está vivendo, ele tem que enfrentar, lógico, a humilhação, o tumulto e a desorientação de ter a casa dele e a vida da família toda revirada do avesso na investigação policial. E depois ele vai ter que enfrentar ainda o julgamento. É uma estrutura interessantíssima essa, em que todas as pessoas que têm uma parte a desempenhar na ação, a mulher que está sendo julgada e vai testemunhar, o advogado de defesa dela, que é um amigo de longa data e que aparentemente está um pouco apaixonado por ela, o promotor, que vai descaradamente usar contra a Sandra tudo aquilo que Esse promotor é o catiço. Esse cara é o demônio. É bizarra a forma como ele consegue desestabilizar todo mundo e fazer todo mundo ficar maluco. Esse cara é o catiço. Ele é bizarro. Esse promotor, esse careca é maluco. É externo ao que aconteceu, o fato dela ser bissexual, o fato de o marido estar profissionalmente insatisfeito, se sentindo inferiorizado em relação a ela, a juíza que dá uma latitude excessiva para a promotoria e uma rédea também ela excessivamente curta para a defesa. E só nisso aí a Justine Triet já está tratando, lógico, de uma infinidade de outros temas. Mas embora a ação emane de todas essas pessoas, e em especial da mãe, a Sandra, todo o peso dessa situação, a responsabilidade dela, está sendo carregada nos ombros dessa pessoa muito jovem, de 10, 11 anos de idade. O que o Daniel tem que decidir é, primeiro, será que o pai seria capaz de se matar e abandoná-lo? Será que a dor do pai, então, era maior do que o amor e o instinto de proteção que ele poderia ter por ele? E a outra pergunta, igualmente difícil, é: será que a mãe seria capaz de um ato como esse? E como a vida dele pode prosseguir caso, independentemente do que o tribunal decida, a resposta para ele mesmo seja sim, ela seria capaz disso? E nesses inúmeros pontos de contato está o outro grande tema do filme, a importância do que se diz e como se diz.
A Sandra é escritora, palavras são o domínio por excelência dela. E o mesmo vale para um advogado de defesa e para um promotor. E todas essas... O ponto forte do filme é justamente o texto, principalmente nas cenas do tribunal. Porque eu acho que essa questão da personagem principal ser uma escritora favorece esse movimento do filme ser focado no texto e ter um texto tão forte, tão subliminar, te leva para os dois lados, te leva para o pensamento dos dois lados. Então, assim, eu acho que isso realmente é o grande ponto alto do filme. Assim, como eu falei, ele não tem uma fotografia, ele não tem uma beleza estética. Ele é bonito em algumas partes, mas ele não é tão forte nessa parte estética. Agora, a parte do texto, de roteiro, de fala, e os personagens e os atores estão tão bem que isso ajuda a gente a entrar bastante na história. Eu acho que isso fortalece bastante o filme. Talvez o filme esteja ganhando força comigo. As pessoas vão usar essa articulação verbal delas para distorcer, para conduzir, para obscurecer, para revelar, conforme o que se passe no momento. A escrita da Justine Triet, em parceria com o marido dela, o Arthur Harari, e só aí a gente já pode imaginar outras dimensões para esse roteiro. A escrita deles é incrível, porque ela é ao mesmo tempo completamente verossímil, ela soa natural e possível aos ouvidos da gente o tempo todo, e, por outro lado, tem uma quantidade de artesanato gigantesca em cada linha de diálogo. E esse é um filme francês, então eu vou avisando, aqui fala-se muito. E é evidente que um outro tema extremamente importante que o filme vai decantando é a verdade. Ou mais precisamente, o que o filme indaga é se é possível conhecer a verdade, principalmente quando o que a gente tem não são evidências, as evidências são analisadas de maneiras completamente... Eu acho que esse é um ponto muito interessante com relação ao que o filme se propõe, principalmente com relação ao final do filme. Porque você tem um final em aberto. Quer dizer, existe um final, mas na sua cabeça, com tudo o que foi colocado e posto, o final fica aberto. Porque você não sabe se a mulher ela é culpada ou não. No filme existe uma decisão com relação a isso, beleza. Mas até que ponto aqueles fatos são verdade? Até que ponto aqueles fatos são realmente o que aconteceu? E de que forma que isso faz com que isso seja uma verdade absoluta? É muito bizarra essa questão da verdade dos fatos, né? Porque isso faz você ficar atento a esse ponto o tempo inteiro, com relação a de que forma que o filme vai terminar e se você vai entender que o filme é realmente aquele ponto que traz aquele desfecho agradável. Provavelmente o desfecho não vai ser tão agradável para muitas pessoas, mas talvez esse seja o ponto que eu mais gostei do filme. Ele deixa você pensando se de fato ela era realmente culpada ou não. Porque ele não traz flashback do que aconteceu, ele não traz cenas que a gente não tinha visto antes, ele não usa esse recurso. Ele usa o recurso da história sendo contada pela história. E isso eu acho muito foda, porque você está acompanhando a história junto com os personagens. Você não tem um recurso de flashback, você não tem um recurso de mostrar uma cena que você não tinha visto antes. O recurso que a gente tem é aquilo que os personagens estão acompanhando. E isso é de se tirar o chapéu, porque o filme fica muito mais forte. O filme fica muito mais foda com essa não conclusão. Tem uma conclusão, mas ao mesmo tempo não tem uma conclusão. Opostas pelos peritos chamados pela corte, o que é em si muito interessante também, mas aonde a verdade se localiza e até que ponto é possível chegar a ela quando a gente tem unicamente versões, quando a gente tem unicamente narrativas. Esse é um tema de importância premente no mundo de hoje, no quadro geral das coisas, e é um tema de importância cada vez maior também em nível individual.
como a gente julga as pessoas, pelo que a gente julga as pessoas, com que direito a gente julga as pessoas. Se o espectador não se sentir perturbado com a maneira como essas questões são colocadas em Anatomia de uma Queda, perdão, mas para mim tem algo errado. Porque elas são discutidas não só de uma maneira de racionalidade muito sólida e muito coerente, mas também porque a gente vê todo o impacto delas concentrado nesse personagem que está à mercê dos acontecimentos, que é o menino e que, a certa altura, vai ter que tomar uma decisão. E o que torna a Anatomia de uma Queda tão marcante para mim é o fato de que o tempo todo a Justine Triet mesmo está mantendo uma distância clínica de tudo que ela está tratando. A cinema... Assim, eu não sei se o filme é tão marcante assim, porque, na minha visão, tá? Ele é um filme muito bom de tribunal. Ele é um filme muito bom que tá que o texto é muito bom, o texto é muito forte. Ele traz questões muito importantes, como a Isabela falou, da questão do julgamento, da forma como a gente julga as pessoas e da forma como a gente faz esse julgamento, como a gente coloca esse julgamento em muitos momentos de uma forma excessiva, e isso é um questionamento muito interessante que o filme traz, mas eu não sei se ele vai ser uma obra inesquecível. Para mim parece aqueles filmes de Oscar que você acha muito foda no momento ali, naquele espaço de tempo, e depois ele simplesmente, não vou dizer que ele cai no esquecimento, mas eu acho que dificilmente as pessoas vão lembrar com tanto afinco por esse filme como, por exemplo, lembram de Parasita. Eu acho que ele não é tão forte assim para ser lembrado dessa forma. Pelo menos isso é a minha opinião. A fotografia que é muito simples, muito direta. A ênfase... É isso que eu falei, tipo, a fotografia ela é simples, ela faz o jogo dela sem exageros, sem muita força, sem muito destaque para esse quesito da fotografia. Ela cumpre o seu papel e está muito bem feito. Que é dada na montagem é muito discreta. Toda vez que um personagem está dando um testemunho ou fazendo uma declaração, reparem, lógico, principalmente no testemunho da personagem da Sandra Hüller, a câmera está fixa nesse personagem quase sem mostrar reações dos outros envolvidos na cena. Porque a Justine Triet quer que a gente não se baseie nas reações deles, quer que a gente se baseie na nossa própria reação ao que aquela personagem está comunicando naquele momento. Esse é um filme que não vem com aquela rede de segurança que provavelmente estaria lá se esse fosse, por exemplo, um filme americano. O que a Justine Triet está querendo dizer é que não só a vida é assim, mas que a gente deveria não procurar certezas, mas aprender a conviver com a dúvida onde ela tende a persistir. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Amo a Isabela, amo a forma como ela traz as análises dela. Concordo com ela em alguns pontos, principalmente nessa questão do texto, e na forma como o texto é sutil e as atuações são muito boas e fazem esse texto sutil ganhar força. Tá tudo muito na sutileza do filme, né? E o filme ganha muita força justamente nessa sutileza. Mas ao mesmo tempo eu não vejo a Anatomia de uma Queda como um filme inesquecível, como uma história extremamente, talvez muito por essa sutileza nessas questões técnicas, como ela falou, montagem, fotografia, a direção é muito sutil, ela está muito focada nos atores, nas atuações, porque o texto pede isso, mas eu acho que isso faz com que a gente não crie esse wow, esse momento wow, assim, tipo, esse filme é realmente um acontecimento, esse filme realmente vai ficar marcado na história.
Eu não acho que o filme vai ficar marcado na história. Eu acho que é um filme muito bom, mas um dos maiores dos últimos tempos, eu não acho. Eu acho que a galera tá exagerando um pouco. Mas é isso. Essa é a minha opinião sobre a Anatomia de uma Queda. É isso que eu acho. E me diz aí nos comentários o que vocês acham sobre o filme, sobre essa obra e sobre o que é Anatomia de uma Queda, porque eu gostei bastante desse filme, mas não acho que ele seja um filme memorável, inesquecível e que vai entrar para a história do cinema como um clássico. Eu acho que ele é simplesmente um filme muito bom.